Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. E hoje eu vou dividir com uma colega, onde ela vai apresentar uma técnica e uma dica para você implementar aí no seu estúdio e aumentar o seu faturamento trabalhando com Pilates. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina Magalhães, sou fisioterapeuta, converso com profissionais de Pilates que desejam aumentar o seu faturamento através de uma gestão organizada, simples, para chegar aos 10k de faturamento aí no final do mês. E se você não sabe o que significa 10k, significa 10 mil reais de faturamento aí dentro do seu estúdio. Eu digo isso porque eu já achei impossível chegar a esse número e é por isso que eu venho aqui compartilhando dicas, conteúdos, insights, sacadas, para que a gente consiga aí trabalhar com Pilates, trabalhar com o nosso estúdio e ter resultado financeiro no final do mês, ter resultado trabalhando com Pilates. E eu vou dividir hoje aqui esse papo com uma colega personal trainer que trabalha com Pilates há muito tempo, tem bastante experiência para trocar aqui com todo mundo. Essa live fica gravada, então se você tem interesse nesse assunto, fica com a gente até o final. Ela vai estar dividindo a experiência dela, vai estar dividindo a forma que ela trabalha no estúdio, vai estar dividindo a técnica que ela trabalha e com essa técnica você pode aumentar o seu faturamento aí. Eu falo isso porque eu já estive do outro lado buscando técnicas, buscando ferramentas, dicas para de alguma maneira aumentar o meu faturamento dentro do estúdio. A gente chega num momento em que a gente só trabalha dentro dos nossos estúdios de Pilates e a gente não consegue ver resultado no final do mês. Eu falo isso com propriedade porque eu também já fui assim. Eu também já tive esse tipo de pensamento. Eu digo que a gente entra numa rodinha do rato onde a gente só trabalha, paga conta, trabalha, paga conta e não vê o dinheiro sobrar, né? E não faz dinheiro trabalhando com Pilates. E muitas vezes você pode estar pensando aí que para aumentar o seu faturamento você precisa aumentar o número de clientes. Isso é óbvio e isso é ótimo pra gente e pra você e pro seu negócio. Mas existem outras formas de você aumentar o seu faturamento com o mesmo número de clientes, que é apresentando técnicas diferentes, apresentando formas que vão ali acelerar o processo, né, de resultado daquele cliente. E com isso, você implementando novas técnicas, novas ações, novas ferramentas ali de trabalho com aquele mesmo cliente, você consegue esse faturamento, né, crescer cada vez mais aí trabalhando com Pilates, para que a gente saia aí dessa rodinha do rato, como a gente está muito acostumado aí, né, nesse meio de estúdio. A gente acha que a gente só tem que trabalhar. E é isso que você pensa. Eu sei o que você pensa porque eu também pensava assim. A partir do momento que eu virei a chavinha na minha mente e entendi que o trabalho de Pilates traz resultado para o cliente, mas também tem que trazer resultado para o profissional, tudo mudou dentro do estúdio. E quando você muda o seu pensamento enquanto profissional e muda a sua forma de pensar, automaticamente você vai mudar a sua forma de agir, você vai mudar as suas condutas, a sua forma de ver a sua gestão dentro do seu estúdio, a maneira que você negocia tudo dentro do seu negócio. E é aí que você começa a alavancar e é aí que você começa a crescer. Acho que a Patrícia já está aqui. Vou chamar para poder ela mesma se apresentar. Vamos lá. Vê se você me aceita aí, Patrícia. Acho que está entrando aí. Olá, nossa, minha tela tá tremendo aqui. Olha a impressão minha. Olá, Parou. Patrícia, boa noite. Tá tremendo um E, pouquinho, daqui a pouco estabiliza. é, Vamos ver se vai ai, estabilizar. opa, Vira para cá pra gente ver. Aí, isso. agora melhorou. Tudo bem, Meu Patrícia? celular tá Boa bom. noite. Quero te Boa noite. agradecer em primeiro lugar a disponibilidade de estar aqui trocando, compartilhando. E eu gosto Eu de que trocar agradeço. com pessoas que agreguem, né? Com pessoas que dividem e compartilhem aí o seu conteúdo, o seu material, para que a gente leve mais, né, informações e conteúdo aí a mais colegas, né? Que a gente sente tanta falta dessa troca, né? Então, eu vou deixar você se apresentar, uma profissional aí de bastante experiência, né, no Pilates. Então, antes da gente começar aqui o papo, eu vou deixar você se apresentar.
Tá, eu sou personal trainer, sou formada em educação física, eu trabalho com Pilates há 19 anos. 19 anos atrás eu trabalhava, eu vim do fitness, né? Trabalhava no fitness, academia, aquela doideira toda. E os meus próprios alunos, eu comecei a sentir que eles que me impulsionaram. Eu falo que sempre de uma maneira muito orgânica que as coisas acontecem na minha profissão. Conforme eu vou sentir, os alunos vão me pedindo, os meus clientes vão me pedindo. E aí eu fui atrás do yoga e do Pilates, mas o Pilates me fisgou. E aí de lá para cá eu venho me dedicando só ao Pilates, né? Já tive os meus estúdios, 3 estúdios, onde trabalhei com vários profissionais, né? Com vários, tanto fisioterapeutas quanto profissionais de educação física. E hoje, atualmente, eu me dedico ao Pilates, à ginástica abdominal hipopressiva e ao online, né? Essa questão do online foi bastante rejeitado, né, no mundo pilatesco aí, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da educação física nem tanto, mas da fisioterapia no começo, bem antes de pandemia aí, quando eu comecei, um ano antes da pandemia, eu ouvi bastante crítica mesmo, mas muita mesmo, mas eu fui. E de repente, né, caímos nós numa situação que ninguém imaginava e fomos obrigados, né, muitos que não queriam, eu não tinha outra opção, ou entrava no online ou não tinha mais contato com seus com seus alunos, com seus pacientes, com seus clientes, né? Então a gente teve que se jogar aí nesse mundo e para muita gente, tanto para o praticante quanto para o profissional, ficou claro que é possível, é uma ferramenta, não é uma ferramenta, não é para substituir, tem muita gente que ainda tem esse preconceito, mas é melhor, não é uma questão, hoje eu vejo que o online não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de agregar muitas vezes e é uma questão de alcançar pessoas que a gente não alcançaria no presencial, né? Hoje eu chego em lugares que, tanto fora do país quanto dentro do país, que eu jamais chegaria de forma presencial, e com pessoas que não têm opção mesmo de ir para o presencial, que era uma tecla que eu batia muito quando eu comecei com online, que eu falava assim, é melhor, tem o possível, né? E o ideal e o possível. Nem sempre a gente consegue fazer o ideal. O ideal é estar com um profissional de forma presencial, tantas vezes por semana, isso é o ideal. Mas nem sempre a gente pode ter esse ideal. E aí a gente não faz nada, né? O praticante, no caso. Então, para muita gente, eu comecei com essa ideia de levar o pouquinho que eu conseguisse levar sem o toque, sem a presença, sem aquele olhar que é insubstituível, né, do presencial, mas que eu pudesse chegar em mulheres, meu público maior é feminino mesmo, né, que eu pudesse chegar em mulheres que eu não chegaria de maneira alguma de presencial e que elas também, eu lembro que no começo tinha muitas discussões nos grupos que eu participava, como se esses profissionais online estivessem tirando alguém do presencial. Mas não, porque primeiro que assim, a gente sabe que tem 2 perfis, né? Aquele que nunca vai conseguir mesmo, é o perfil da pessoa, ela não vai conseguir, ela não quer fazer o online de maneira alguma, e então a gente não está tirando dela. Mas é aquela pessoa que ela não tinha condições. Eu tenho uma aluna, para você ter uma ideia, que mora num sítio, no Macapá, que ela não tem como sair de lá. Tem filho pequeno, aquela situação toda que foi incrível na época, inclusive do apagão do Macapá, nós ficamos 2 semanas sem atendimento, nada, porque é impossível para ela sair daquele. Não é impossível, né? Mas não é fácil para ela sair de onde ela está para ir buscar, nem tem na região dela uma aula presencial. Então, esse tabu foi quebrado por muitos profissionais que eu vejo que hoje estão atuando de forma online e agregou. E eu tenho clientes hoje, daqui da minha cidade, que fazem o presencial e complementam com o online. Fazem os dois. Então, essa foi a grande ferramenta que eu trouxe para o meu estúdio, que foi esse atendimento agregando, né? Não apenas substituindo, mas agregando. E hoje eu tenho pessoas que acostumaram tanto com o atendimento online que caiu a temperatura bruscamente aqui em Maringá, né? Nós estávamos, no final de uma semana, a gente estava com 30 graus e essa semana, segunda-feira, tinha 1 grau, né? E que ela falou, que ela me mandou uma mensagem de um exemplo, falou, você não quer ligar o computador e fazer online, né? As Porque pessoas estava elas muito vão se frio. educando, né, Patrícia? É o que, pegando o seu Exatamente. gancho, a gente não teve essa educação, né? Nem enquanto profissional
nem enquanto paciente, nem enquanto aluno, né? Então, a gente sabe que essa realidade online é uma realidade já muito presente lá fora, né, dos atendimentos. Então, lá fora eles já têm essa cultura e essa educação, né, tanto enquanto aluno, quanto a técnica ensinada para a gente atender, né, através do virtual. Chegou para a gente de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito brusca, mas certamente é uma ferramenta que vai vir para somar, né, para agregar. E eu acredito e defendo também que a gente deve fazer um atendimento diferenciado, né? A gente não tem que levar o nosso atendimento do presencial para o online. É um atendimento online, então a aula é separada, a aula é diferente, né? A aula é com muito mais comando verbal, só com comando verbal. Então, às vezes, a gente vê resistência dos profissionais de quererem levar uma mesma aula, de quererem levar uma mesma postura e acabam não aderindo. E hoje não existe essa opção, né, da gente se fechar. Pelo contrário, a gente tem que somar, né? A gente tem que trazer ferramentas para dentro do nosso estúdio. O que você falou é fundamental, porque assim, a gente tem os praticantes sinestésicos, os auditivos, os visuais, então esses sinestésicos é muito mais difícil. E aí a gente tem que se desdobrar muito mais no auditivo, né? Nas informações, nas dicas verbais, aí é onde o profissional tem que ter a entonação de voz adequada, as palavras certas para chegar na correção, né? Tanto na instrução quanto na correção, porque a gente não está ali para tocar o aluno, não está ali, às vezes, até para... Por mais que a gente demonstre, mas é diferente, né? Você demonstrar frente à pessoa e demonstrar através da tela. E os nossos olhos também têm que estar muito afiados para conseguir olhar e corrigir a distância. Então, é treino, né? É um treino que eu tenho feito, essa mentoria que eu tenho feito com alguns profissionais, eu tenho, porque uma vez, como eu disse, que eu comecei antes mesmo da pandemia, eu já estava nesse caminho, então eu tenho conversado bastante com alguns profissionais, tenho ajudado bastante eles com essas dicas de como preparar a aula, que é o que você falou, né, que não é a mesma realidade. Uma aula separada, é uma aula específica, é uma modalidade diferente, né? Uma modalidade a mais, que só vem para somar. Tem que adaptar, você tem que adaptar. E muitas vezes a gente usa, eu tenho usado acessórios que a pessoa tem na casa dela, o sofá, a cama, o banquinho. Então, assim, na primeira sessão, né, quando eu fecho com uma pessoa que ela se mostra interessada, eu faço uma videoconferência e aí ela tem que me mostrar tudo, o espaço, qual é o espaço que ela vai usar, quais são as possibilidades que ela tem, né? Se ela tem colchonete, se ela tem esteira, se ela tem um sofá. Se ela está disposta a comprar ou não, né? Porque tem perfis de pessoas que não querem comprar, então você tem que adaptar o que ela tem. Cabe muito profissional ter esse olhar, né, Patrícia? E buscar o conhecimento mesmo, né? Uma toalha de banho já vira um excelente acessório, um cabo de vassoura, porque a toalha de banho a gente já faz o rolo, a gente já faz o colchão, a gente já faz tudo. E aí, assim, os resultados têm sido muito bons. E a gente tem que ensinar também a pessoa a fazer a autoavaliação, porque a fotografia, tudo isso se torna online e é indispensável, né? Do mesmo jeito do atendimento presencial, nós temos que fazer a avaliação para acompanhar o resultado, no online também, né? A gente tem que fazer a avaliação, só que aí é uma troca, né? Porque a pessoa tem que se autoavaliar e o tempo todo a gente registrando isso, passo a passo, mas eu acredito que é um caminho sem volta, é um caminho que só vai agregar cada vez mais ao nosso atendimento e veio para ficar. E que os profissionais realmente encarem como mais um braço, né? Como mais uma porta de entrada, porque como você falou, a gente atinge pessoas de diferentes lugares que jamais a gente poderia atender na nossa cidade, no presencial. Então, ter esse olhar também, né? Eu vejo muito também nos profissionais de educação física, eu como fisioterapeuta vejo muito também nos colegas fisioterapeutas que trabalham com pilates, é muito fechado esse olhar, né? É o olhar daquela educação que a gente saiu da faculdade há anos atrás, há 20, há 10 anos atrás. Então, é a gente também, enquanto profissional, abrir a nossa mentalidade para o novo. E se você não sabe, não tem nada de errado com isso, você buscar uma mentoria, buscar um conhecimento, buscar um profissional para isso. E começar a apertar o start. E não descartar possibilidades como essa, né?
E é o que eu sempre falo, gente, você não é obrigado a nada. Tipo assim, você fala, olha, não é para mim, eu não vou entrar nesse mercado online, tudo bem. Porque vai ter cliente, existem clientes também, alunos, pacientes, que também vão falar isso, não é para mim, ou eu fico em casa sentado no sofá, ou eu faço Da mesma presencial, forma que e tá falam tudo também o bem. presencial, né, Patrícia? Às vezes, da mesma forma que fala, o Pilates não é para mim no presencial, né? É da mesma Exatamente. forma, vai falar também do online, né? Exatamente, e tá tudo bem, né? Agora, se tem aquela necessidade, se você tá aí pensando, o profissional tá pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso. É uma super ferramenta, né? É uma ferramenta aí, dá para se trabalhar e o passo a passo. Então, assim, os cursos de formação, eu tive que me adaptar, isso eu não estava adaptada. Eu estava já com os atendimentos com o aluno, eu estava adaptada ao online, mas o profissional não, porque eu estava no auge assim das minhas turmas de formação profissional. E aí a pandemia veio e todo o meu conteúdo era presencial, e não tinha nada para o profissional online, né? E aí a pandemia veio, eu tive que cancelar. E aí aqui em Maringá, em todos os lugares, né? Hora pode, hora não pode, e aí vai oscilando bastante os decretos, né? Então eu tive que marcar curso, desmarcar curso. Aí eu falei, chega, não vou ficar com essa história de ficar marcando e desmarcando, eu vou mudar totalmente. E aí eu adaptei também para os profissionais. Primeiro que assim, agora quando é presencial, são no máximo 2 profissionais que eu recebo. Que aí realmente não vai ter problema, com decreto ou não, a gente não vai ter uma sala cheia. Então são 2 profissionais. E aí o conteúdo fica muito específico, muito direto para que ela quer. Ah, eu quero trabalhar com estúdio. Ah, eu quero o atendimento online. E aí eu comecei a ajudar esses profissionais que também ficavam perdidos, eu, tipo assim, como é que eu entro no online? Eu tenho vergonha de gravar, eu tenho vergonha de falar, eu não consigo, né? E aí, então, eu tenho trabalhado dessa forma mais específica mesmo, mais individualizada. Então, acabou que a formação profissional acabou se tornando mesmo uma mentoria. Então, eu passo todo o conteúdo online, às vezes, quando possível, presencial, para ela atuar tanto de forma presencial quanto online. Nesse caso, a gente tem três perfis de profissionais, né, Patrícia? Vê se você concorda. A gente tem o perfil daquela pessoa, daquele educador físico ou fisioterapeuta que não aderiu a dar aula online, né, ano passado, passou por esse turbilhão que a gente conhece e viveu, né, e ainda está vivendo. A gente tem o perfil daquele profissional que entrou no online e está tentando, mas não consegue se adaptar ou não consegue fidelizar aluno, né? Não consegue buscar mais alunos porque está faltando mentoria, está faltando conhecimento. E a gente tem aquele que nem tentou. Então, É, para esses três perfis, quando a gente está falando aí que a gente precisa resgatar o nosso estúdio, que a gente precisa rever os nossos números dentro do nosso estúdio, que a gente tem que, né, fazer caixa, né, porque ano passado a gente teve um déficit muito grande. Para esses três profissionais, há tempo, se ele olhar para frente, há tempo de resgatar, né, de resgatar aquilo que ano passado ele não entrou no online, de aprimorar aqueles que estão batendo cabeça hoje, que estão faltando conhecimento, e aqueles que querem entrar. Então, dá tempo para todo mundo, né? Não é só na pandemia. A pandemia, daqui a pouco, as pessoas estão achando que vão ouvir na televisão, acabou a pandemia, então acabou online. Não, né? Os profissionais precisam acordar hoje e ver que essa é uma ferramenta que está aqui, ó, na nossa mão, né? E é buscar conhecimento. Acho que para esses três perfis, se encaixam nesse momento depois de mais de um ano, né, de modalidade nova, né? sim, exatamente. Não tem mais o que. E é o que você falou, não é tarde, não tem assim, já passou, já foi, é modismo. Não, toda hora é hora. Se der o start agora, tá tudo bem, vai conseguir o resultado agora. Se der o start, não, vou esperar, eu estou terminando um projeto aqui, meu start vai ser mais para frente, tá tudo bem também. Quanto antes, melhor, obviamente, né? Mas Claro, não tem, claro. tem gente que ainda fala para mim, mas é tarde já, tem tanta gente trabalhando online, nem vou começar. Eu falo, mas tem tanta gente trabalhando em todos os segmentos, de todas as maneiras, então também não vamos É começar nem com educar, isso, né? não. Primeiro vem a conscientização e depois vem a educação, né? E toda educação ela vem com hábitos, né? Então é você se conscientizar enquanto profissional, quem estiver assistindo a gente,
tanto agora no ao vivo quanto também no gravado, é se conscientizar que é uma nova ferramenta e que é uma ferramenta que veio para somar e que se você também não tiver conhecimento, não tem problema, você vai buscar e você depois vai se educar a trabalhar com ela, né? Com o conhecimento. E quando você falou da técnica, né, que eu agreguei, quando eu comecei em 2017 a trabalhar um abdominal hipopressivo, também havia muitas resistências, né? Eu mesma, quando fui buscar a formação, ó, a gente tem o profissional tem essa questão assim do ser meio cético às vezes, né? Novas técnicas, a grande maioria dos profissionais. E eu não vou mentir que até eu mesma realmente fui, porque ela chegou no Brasil com um apelo estético, né? Um apelo puramente estético. Sim. De perder de 5 a 12 centímetros de circunferência abdominal em 3 meses. E sem dieta, sem atividade de alta intensidade, eu já fui assim bem, e eu não estudei muito a fundo sobre a técnica antes de fazer a formação, e fui um pouco cética, né? O que significa isso? Quando você se depara com toda a parte fisiológica e toda a explicação da técnica, você fala, é uma coisa óbvia, é uma coisa lógica, não tem nada de milagroso, não tem nada de absurdo aí. É fisiológico, são 4 pilares, né? Quando a gente fala em diminuição da pressão intraabdominal, quando fala na melhora da postura, reorganização dos órgãos internos e tônus da musculatura de centro, né? Quando a gente faz a cinta muscular ali transverso, oblíquos, você fala, gente, é óbvio que vai realmente reorganizar essa pessoa, só de melhorar, só quando a gente melhora a postura já muda a aparência do abdômen, né? E aí eu trouxe a técnica, e foi o que agregou, que deu um... Porque, assim, tem fases que a gente dá uma desanimada, isso é normal, qualquer pessoa, né? Sim. Você fica numa rotina, muitos anos trabalhando com a mesma técnica, e até os seus clientes também, né? Os alunos, o pessoal que frequenta o estúdio, às vezes vai entrando numa rotina também, vão ficando um pouco desmotivados. Aí, quando eu trouxe essa técnica para dentro do estúdio, somando para os alunos, não junto, né? Deixando muito claro. Era isso que eu queria que você falasse. Eu ia até te perguntar para você explicar para o pessoal assim, como que você implementou, né, essa técnica dentro do seu estúdio de Pilates? Eu deixei muito claro para os alunos que não é aquela coisa assim, tipo, vamos fazer metade Pilates, metade isso. Ou no meio da aula, não. É uma coisa à parte. Se você quer, você tem um outro horário, um outro dia, um outro valor. Claro que para quem já é cliente, você faz um bem bolado, né? A gente faz um pacote, mas totalmente à parte. Porque assim, eu vejo que... É uma técnica que é para quem quer intensificar os seus resultados ali no Pilates, né? Fazer uma a mais. Exatamente. E eu vejo assim, eu comecei a ver alguns profissionais que vêm até procurar mentoria, eu falo assim, mas para que você vai fazer? Para agregar, mas o que você vai... Porque também não é assim, é tudo só pensando em lucro. Não, não é isso, mas é óbvio, se você vai fazer um investimento, uma formação, você tem que ter um retorno. Isso é fato. Então, assim, eu vou fazer... Claro que a gente tem a manutenção, por exemplo, os cursos de graduação, durante os workshops, tudo que a gente participa para agregar no nosso conhecimento, tá tudo bem. Mas é uma outra formação, é uma outra modalidade. Você não vai simplesmente sair, fazer uma outra formação para trazer uma outra modalidade, para se você cobra lá X reais da sua mensalidade do Pilates, vai continuar cobrando X reais da sua mensalidade do Pilates. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, e tem que deixar isso muito claro para o aluno também, que ele não é obrigado a participar disso, porém, ele tem quais vantagens ele tem. E foi muito bom para o estúdio quando eu agreguei a técnica, que não tem nada a ver, né? O que eu sempre falo para o próprio aluno, é uma outra técnica, uma soma com a outra. A respiração claro, agrega, acelera os resultados. Quem quer acelerar resultado tem que pagar o preço por isso, né? Uma outra técnica, né? E o profissional também, eu vejo nas formações, muitos profissionais de Pilates não conseguem desvincular. Mas eu respiro assim, lá eu respiro assim. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas diferentes. Exatamente, não quer dizer que, então, tudo que eu fiz até hoje está errado? Não, só é diferente, só está né, somando aqui para a gente, não está dizendo nada. E isso foi muito, muito positivo. E aí foi aonde, com essa técnica, com a técnica primária progressiva, que eu comecei o online. Foi aí que eu comecei o online
E aí os alunos faziam, muitos começaram a fazer, tipo, eu faço Pilates 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para eu voltar no estúdio mais uma vez por semana para fazer o presencial de hipopressivo. Aí eu falei, então faça o online. E aí essas pessoas começaram, porque daí eu já deixei na plataforma, que também não Você me fazia como se fosse um combo, sobrecarrega. né? Exato, e aí não sobrecarrega, porque eu também não daria conta de atender tudo se fosse abrir o computador e abrir uma chamada no Sim. computador é a mesma coisa que presencial, né? O tempo que você demanda. Então, eu já coloquei na plataforma, que fica, a pessoa faz o horário que ela quiser, e Perfeito. aí foi onde eu falei, caramba, funciona, deu certo. E aí, e às vezes eu faço, tipo, no final da aula de Pilates, a pessoa ela precisa de uma correção, porque ela viu no online e ficou um pouco em dúvida. Aí sem problemas Sim. nenhum, tá dentro do suporte, né? Tá dentro do pacote da pessoa. Então, no finalzinho da aula, eu dou uma correção, tiro alguma dúvida, faço alguma tarefinha a mais e ela faz dentro da plataforma. Então, tem esses dois atendimentos. Aquele que o aluno ele faz o horário que ele quiser, ele entra na plataforma, tem um valor fixo lá e ele tem acesso às aulas. E aqueles que marcam. Ele compra pacotes, ele compra Exato, quantidade de aulas, é isso, Patrícia? exatamente, exatamente. E tá tudo, e não é uma coisa que tem que acertar comigo. Eu só mando o link e a plataforma faz tudo, né? A plataforma já Perfeito. cobra, já passa o cartão e já manda para mim, e aí é uma facilidade Com muito certeza. Olha que ideia, né? Que serve para os colegas e não somente com essa técnica, mas a técnica usada, né? A forma, o é, formato para estar o trazendo formato, mais clientes, para estar cada aumentando um aí esse faturamento, né? porque cada um vai ter a sua qualidade ali, né? Tipo assim, de repente eu tenho a Patrícia entrou nessa do abdômen, da barriga zero, da postura, mas de repente você tem uma outra, é mobilidade. De repente você tem um expertise muito Exatamente. A grande em ideia, o formato serve para qualquer técnica, inclusive exato, aí você para aulas de Pilates online. Se você faz uma sequência de aulas de Pilates online, essa aula aqui é só Mat Pilates. Essa daqui você vai inserir objetos, como você falou, uma bola, um cabo de vassoura, uma almofada, coisas de casa. Essa aula aqui é só usando a cadeira. E você faz esse combo, disponibiliza exato. nessa E plataforma, é muito tranquilo, fantástico. sabe? Porque eu falo assim, as pessoas acham que precisa de uma grande produção, de um grande cenário, de um grande. Não, às vezes a gente faz tudo com o próprio celular. Você só É precisa de conteúdo, né, Patrícia? O que importa é o conteúdo, né? Claro que se tiver bem alinhado, que se tiver organizado, é um a mais. minha Mas gata derrubar o celular tá aqui. querendo participar da live. Sei como é, eu tenho duas aqui também. Ela já começou a andar atrás do telefone aqui, eu falei, pronto, vai derrubar meu aparelho. Mas, Patrícia, essa ideia é fantástica, porque, como eu disse, né, serve tanto para a sua modalidade, né, como você trabalha com a barriga zero, a parte do hipopressivo, como qualquer outro tipo de técnica, né? Você disponibiliza esse serviço que, na verdade, não te prende, né? É um a mais, você já realizou. É o que a gente chama de produto perpétuo. Eu não sei se você já ouviu essa Exato, expressão. exato, É um produto exatamente, é isso mesmo. perpétuo que você vai vender a vida toda. E aí você manda o Sim, link ali mesmo, a pessoa já passa o cartão e faz ali o seu pagamento, e isso é sensacional. Ela vai receber um serviço, ela está recebendo um produto, né? Que as pessoas e aí, mudem e esse aí cada um mindset para vai. esse, né? Exato, e aí cada um vai. Eu dou suporte, eu dou suporte através de áudios, né, mensagens, e aí cada um vai criando a maneira com que vai trabalhar dessa forma, né? A minha grande preocupação antes de pandemia também era em relação aos alunos presenciais, obviamente, né? E as aulas experimentais. Então, até também tenho esse material que eu disponibilizei para os profissionais, que eu dava um curso de como dar uma aula experimental mais efetiva, porque assim, ao longo desses 19 anos trabalhando, eu observava que tinha dias em que eu não, raramente eu errava, né? Eu dava aquela aula assim que, nossa, a pessoa já fechava imediatamente o pacote. E tinha dias que, putz, né? Não dava. E observando os meus professores que trabalhavam comigo também, né?
E aí eu pensei, gente, a gente tem que ter... E aí eu comecei a ensinar os meninos que trabalhavam comigo, a galera que trabalhava comigo, como fazer para a aula ser mais assertiva, para não perder. E às vezes eu me sobrecarregava para dar aula experimental. Eu dava todas as aulas experimentais do estúdio, jogava o aluno para dentro, depois que eu jogava, aí eu encaminhava para o professor que já estava, né, conquistado. Aí eu falei, não, eu preciso ensinar esses meninos a fazerem desta forma, para fazer essa coisa funcionar, as aulas experimentais funcionarem com o máximo de assertividade. E hoje eu posso dizer que eu não perco raramente, olha, mas fez aula experimental comigo, ele vai ficar, isso é fato. Você E acabou aí eu, criando um método, né? Você acabou criando um daí eu passo a passo ali criei, para conquistar esse cliente, né? daí eu criei um passo a passo, é uma coisa muito simples, muito tranquila, mas é o que eu ensinava, tudo que eu chegava, o profissional chega para trabalhar comigo, eu ensino passo a passo. Aí eu coloquei isso tudo no papel, transformei num curso. Mas, devido à pandemia, eu transformei isso num e-book também. E aí está disponível, depois quem que tiver interesse me chama no Ai, direct. bacana. Faço o link Patrícia Kuhn. Fala Patrícia seu arroba aí. arroba Patrícia Kuhn, só isso. Kuhn E aí com me chama no Kun. direct, Kun, isso, que é o meu Isso. site também, né? Então tá lá, o link tá lá no meu site, mas se quiser me chama no direct que eu passo esse link, porque é uma coisa assim que se você tem um roteiro, né? É como se fosse uma apresentação, né? Como se fosse uma Sim. apresentação. Um teatro, uma apresentação do seu TCC, você não chega simplesmente e fala, você tem um ensaio. Você tem, mas vai ficar uma coisa artificial. Não, né, gente? Claro que não. Cada pessoa é E única, tem você as vai suas praticando, né, necessidades. Patrícia? O profissional vai repetindo aquilo, Um vai ficando no automático, né? E aí, quando você tem esse roteiro, por mais que hoje seja um dia, porque a gente tem a parte emocional que é muito, né, que nos influencia muito. Por mais que hoje tenha acontecido algum problema na minha vida, algum estresse, alguma coisa, se eu tenho meu roteiro, eu sigo esse roteiro e vai funcionar. Então, eu tiro a parte emocional, porque é isso que eu percebia. Tinha dia que eu não estava bem, estava irritado, pronto, né? Não dava aula boa o suficiente. Ou então os meus professores, né, observavam, ó, fulano não está bem hoje, o aluno não fidelizou. Agora, quando você tem o roteiro, você já está condicionado, indiferente do que está acontecendo na tua vida, você consegue cumprir aquele roteiro e consegue Porque chegar no você não objetivo final. pensa muito, né? Não vai precisar ali do seu emocional envolvido, né? Você não vai precisar fazer muitas opções, Exatamente. né? Já você vai seguir, já está escolhido o que você vai falar, a ordem, né? Perfeito, Patrícia. Que acho que a maioria do que a gente faz assim no nosso trabalho não pode. Se você tem um roteiro a seguir, você consegue sempre revendo esse roteiro, claro, para não entrar numa rotina, mas você não entrar no automático, mas você consegue fluir melhor, né? Porque você já sabe o que você vai fazer, então você consegue controlar melhor os detalhes, né? Você consegue controlar melhor a ação, quando você já sabe o que você vai fazer. Isso é fantástico. Então, quem tem interesse aí é só entrar lá na página lá da Patrícia, Patrícia Kuhn, para poder adquirir esse e-book aí, porque dicas como essas são fundamentais, né? E principalmente nesse momento agora que a gente precisa captar cliente, que a gente precisa fidelizar, e a gente sabe que tem um desgaste grande, né? Não só de tempo, mas de emocional, como também financeiro para captar. Então, se a gente já tem ele ali na nossa frente e a gente tem um passo a passo para fidelizá-lo, quer dizer, é só vantagem, né? Porque a gente economiza tempo, emocional e grana, né? Para poder trazer aquele cliente para ali. Então, a partir do momento que ele chegou, você não pode desperdiçá-lo, né? Tendo um passo a passo E ele está desse. disposto, né? E é uma das coisas que eu coloco até, né? Porque assim, ele teve um processo até chegar em você, né? Ele teve um processo de pesquisa, de Sim, indicação, ou rede social, ou alguém indicou. Ele entrou em contato, ou por rede social, ou por telefone. Ele saiu da casa dele, ele chegou lá, gente, ele já está na sua mão. Como é que você vai deixar essa pessoa? Como é que você vai perder essa pessoa, uma né? simples Quem sabe o que ela abordagem errada, né? Você perde ali faz? o cliente. Uma simples abordagem. Normalmente, quando ele chega, ele já sabe o endereço, ele já fez uma cotação de preço, ele já tem uma noção. Então, assim, não tem desculpa para a gente perder essa pessoa que chegou na nossa mão. Porque a gente tem que ter cometido alguma falha, e é a falha do profissional, não adianta. Não adianta querer Sim. falar, não, mas é que ele não gostou do preço, não. Não, a falha foi nossa, porque ele já estava na nossa mão, ele já estava disposto, ele saiu de casa e foi lá.
e a gente de alguma forma perde. Então, isso era uma coisa que me preocupava muito quando eu tinha vários profissionais trabalhando comigo. Eu falei, ah, não, isso aqui precisa ficar certo. Bacana. Porque Eu é o tenho, objetivo eu do trabalho cliente. aí, eu trabalho com profissionais de Pilates aí também que desejam aí dar um boom aí na sua gestão, gente que está começando do zero aí também, que quer aí entender essa organização, esse processo, né, de gestão no estúdio, e eu falo, eu tenho uma técnica que apresenta 6 As. Então são os 6 As quando aquele cliente está no seu portão, está na sua porta de entrada, né? E aí a gente ali esmiuça isso, não só durante a aula experimental, como você está falando, mas sim quando esse cliente chega até você, porque como você falou, às vezes ele não está nem disposto a fazer a aula experimental, ele quer pegar só uma informação. Então você tem vários As ali, como eu digo isso, para ficar mais fácil da gente memorizar. O A da abordagem, do ambiente, o A da acolhida, o A de tudo isso que você vai apresentar, né? Inclusive da apresentação para ele. Então, Legal. é importante, porque ele saiu da casa dele, né? Para ir até você, né? Seja para fazer aula experimental, como também para pegar uma informação. E ali você perde ele se você não tiver um padrão, né? Isso que você falou foi muito interessante, o acolher, a acolhida, né? Porque há essa falta hoje, né? Essa falta de acolhimento. E é interessante você ter falado isso, que eu recebi depoimento de duas alunas online. Eu adoraria conhecê-las, não sei se teria oportunidade um dia de conhecê-las, elas não são daqui, né? São uma do interior de São Paulo. Acho que as duas é de São Paulo, são de São Paulo. E as duas falaram a mesma coisa, do acolhimento, assim, de como eu as recebi, mesmo de forma online, como eu conversei, uma delas teve um problema de saúde, aí ela ficou um tempão sem acessar a plataforma, aí quando ela ia voltar tinha vencido o plano, eu falei, não, mas você não acessou, eu tenho esse controle, né, eu consigo entrar na plataforma e ver, eu falei, não, imagina, você não acessou, então eu vou estender esse controle, esse acesso para Ah, você, isso enfim, faz toda a e aí, diferença, né, Patrícia? É a é, gente quebrar o automático, é quebrar o padrão, né? A gente se humanizar mesmo, né? Se exatamente. aproximar, se colocar no lugar dele, né? Que está tão difícil hoje, né? E a gente tem que essa empatia, a gente tem que se colocar nesse lugar, porque a gente também, quando nós, enquanto profissionais, né? Quando estamos do outro lado e somos clientes, não importa de que setor seja, quando a gente se sente acolhido, é tão bom, né? Então você nunca mais larga aquela pessoa, né? Você sempre está ali, você no máximo você, se você não puder mais frequentar, ou se for um serviço por um período que você não precisa mais, você nunca deixa de indicar, né? Você nunca deixa de, e quando precisar, obviamente, você vai voltar naquele lugar. Então, esse acolhimento é algo, essa palavra para mim hoje é tudo, porque está tão Sim. difícil, né? As pessoas estão tão distantes uma das outras e precisando tanto desse acolhimento. E a gente sabe que tudo é tão corrido dentro do estúdio, né? Tudo é tão dinâmico no nosso atendimento. Isso você atendendo sozinho, como é a maioria dos profissionais, é a realidade, né, dos profissionais de Pilates, que muitos não têm nem secretária, e também a realidade de quem tem secretária, mesmo tendo, é tudo muito corrido. Então, aquele profissional que não tem secretária para fazer essa abordagem, essa acolhida, ele precisa reservar esse tempinho. Nem que seja 2, 5 minutos que ele esteja dando a aula dele, é o que eu sempre oriento. Eu falo, gente, seja honesto. Chegue para aquela turma e fale, vocês me dão 5 minutos para poder atender aquela pessoa que está chegando, caso a pessoa não tenha ainda a secretária, né, que esteja começando. E não Sim, despache aquela pessoa que está chegando ali porque você está com uma sala cheia. É melhor a gente ser honesto, ser transparente e dizer para os nossos alunos, passar alguma sequência longa, ou então falar, ó, 5 minutinhos para o papo aí, que eu vou atender. Então, isso é também você ser, né, um profissional que, transparente, né? né, Essa mostra também autoridade para quem está chegando, mostra autoridade para os seus clientes, que você está sendo ali também um profissional ali honesto, né? Você não vai conseguir atender das duas formas, para você fazer essa acolhida, para você fazer essa abordagem inicial que é tão importante, né? Como a gente falou, né? A pessoa já chegou até você, né? Então, esse também é um ponto aí bem interessante aí para a gente levantar. E como eu falei, a gente está nesse momento aí que a gente não pode desperdiçar nenhum aluno, né? A gente não pode desperdiçar Imagina, cliente nenhum, não né? podemos. De maneira alguma, já não podíamos antes, né? E nessa situação em que todos se encontram, agora que não podemos mesmo, né?
Exatamente. E voltamos no acolhimento, né? Ficou cada dia mais claro, já estava claro, mas trouxe mais à tona ainda a importância da nossa profissão, a importância do nosso trabalho, a importância do nosso atendimento, né? De um modo geral, qualquer método, qualquer modalidade, qualquer atividade física, tanto fisioterapeuta quanto professor de educação física, ficou muito claro o quanto as pessoas precisam disso hoje, né? Não tem mais dúvida. Se alguém tinha algum tipo de dúvida sobre o movimento, sobre a atividade física, sobre a respiração, sobre cuidar da postura, cuidar do corpo e da mente, hoje ninguém mais tem dúvida. Isso é É fato, né? verdade. Até aquela pessoa que não gostava, né? Que, né, era descrente, cético, Se né? Essas rendeu, pessoas né? passaram a Se se olhar, rendeu. né? Até essas daí se renderam e falaram, não tem jeito, a hora é Então, agora. esse é o momento, né? Como a gente também falou anteriormente, né? Não tá tarde, não passou, não teve tempo perdido. Quem não começou, quem não ainda virou essa chave, é a hora de virar, sempre a hora, né? Porque é a mudança de era, como a gente está ouvindo e está lendo e está estudando. A tendência é essa agora, então é a gente vestir outras camisas, né? Eu também gosto muito dessa expressão, porque a gente tem a nossa camisa ali de empresário, de empreendedor ou de autônomo, de instrutor de pilates, e tá cômodo, né? Agora, saia da zona, né, de conforto. Aí sim você vai crescer enquanto profissional. Vistam outras camisas, né? E é um profissional ser ousado, né, Patrícia? É ir para online mesmo, inserir técnicas como você colocou aqui, é ousadia, né? Para poder o seu serviço, a sua ajuda chegar a outras pessoas, porque Olha, senão. hoje eu não tenho quase ninguém, assim, mais que não tenha pelo menos uma coisinha online. Todos os meus alunos, mesmo os presenciais, no mínimo eu mando uma tarefa por vídeo. Um videozinho Isso curto, também é mas fantástico, Patrícia, não para tenho mais ninguém conscientizá-los assim. sobre essa Porque ferramenta às que veio vezes. agregar e também para educá-los a mexer com elas, Exato. né? Então, assim, mesmo que seja no final da aula, eu vou passar uma tarefa, porque 2 vezes por semana é pouco. Então, eu falo assim, ó, para você, até, sei lá, quinta-feira, né? Quinta-feira até terça-feira, você vai fazer isso aqui. E aí, a gente, às vezes, filma no final da aula da pessoa. Ela pega o próprio celular Aham. dela e eu filmo a tarefa e falo, eu quero, tipo professora de escola. Sim, É, isso é terça-feira ótimo eu vou, também, Patrícia. Isso é terça-feira eu vou ótimo tomar para. essa tarefinha. Aham, Então, isso não tem também é mais ótimo para ninguém. poder engajar, né? Dar essa Exato. motivação, tudo que ele precisa, dar também a sensação de cuidado maior com ele e também o espírito de comunidade, né? De equipe, né? Ele se sente integrado ali com o estúdio, né? Ele se sente parte, né? Da sua Hoje eu não família tenho ali do mais estúdio, ninguém né? mesmo. Eu não tenho mais, assim, tem talvez uma senhora que ainda, uma senhorinha, a única senhorinha que eu tenho, porque o perfil do meu público é um tanto mais jovem, né? Então, mas ela é mãe de um aluno, enfim. Então, ela é a única que ainda não se rendeu, assim, a isso, sabe? Mas no resto, todo mundo que trabalha, que treina comigo, tem no mínimo uma tarefinha para fazer por vídeo em casa, Perfeito, tem. Patrícia. Perfeito, Então, porque é o futuro mesmo, né? e até porque E se acontecer, como você falou, de educá-los, né? Acontecer de termos mais um, sei lá, né? Nunca se sabe, um lockdown aí, a gente não fica, não é pego de calça curta. Essa pessoa ela já está educada, ela vai continuar o treinamento dela, ela vai continuar o vínculo com você, ela sim, vai continuar tanto por benefício dela quanto para o nosso, né? Porque senão a gente também não sobrevive sem esse cliente, né? Então, é exatamente o que você falou, educando para que a pessoa continue e para que, assim, o rendimento dela, o resultado dela seja maior, né? Porque às vezes a pessoa realmente não tem como fazer mais que 2 vezes por semana, até por questões financeiras, enfim. Agora, se ela continua durante os outros dias em que ela não está no estúdio, que é pouco 2 vezes por semana, mas ela tem aquela tarefa, ela se educa, ela faz, nossa, o teu trabalho rende, né? O nosso e é trabalho rende. tudo, é tudo agregado, né? Ela vai ter Sim, mais resultado, como consequência, ela vai estar mais fidelizada com você, porque ela vai exato. querer mais. Como consequência, ela vai divulgar isso para outras pessoas, porque ela está vendo o resultado.
enfim, só tem resultado, né? Só tem benefício. E você tem aquele cliente fiel para o financeiro do seu estúdio, então é agregar para poder ver o resultado final mesmo. E o resultado só é positivo, né? Eu queria que você falasse aqui, Patrícia, só para o pessoal aí que chegou agora, quais são as técnicas que hoje você tem assim no estúdio? As técnicas que eu digo, as modalidades. Por exemplo, você trabalha com pilates presencial, só para as pessoas que hoje, de repente, quiserem implementar isso no seu estúdio para aumentar o faturamento. O que que você hoje tem no seu estúdio? Você trabalha com pilates presencial, com pilates online? Fala um pouquinho assim para o pessoal que chegou agora. O principal é o Pilates presencial e o online. E o Low Pressure Fitness, né? A técnica abdominal hipopressiva. Então, eu trabalho, e o hipopressivo também, presencial e online. Então, são os dois principais. Separados, técnicas diferentes, faturamentos vindos de lugares diferentes. Exatamente. Exatamente. E tem pessoas que só fazem uma técnica, tem pessoas que só fazem a outra, e tem pessoas que fazem as duas. Tem pessoas que fazem uma presencial e outra online, enfim, aí mas é assim, hoje, presencialmente, o que eu faço é só o Pilates e a técnica abdominal hipopressiva. Online, o que que aconteceu na minha vida nesse processo? Essa questão da estética, essa questão desse apelo do barriga zero, a gente também tem que se empoderar disso, né? Você tem que ser o que você vende. Então, assim, eu trabalhei muito meu corpo em relação a isso. Então, hoje a minha barriga, né, é o meu cartão de visita. Então, acontece que eu também tenho trabalhado, como eu sou professora de educação física, eu vim do fitness, então eu também tenho trabalhado com treinamento funcional, o HIIT, né, de maneira online para algumas mulheres que querem chegar Sim. naquela barriga tão sonhada, né? Uma barriga mais fininha, uma barriga. Então, aí com elas eu agrego o Pilates, o hipopressivo, que é a base dessa barriga tão sonhada, e o HIIT, né? Um treinamento mais intenso. Sim, Então, aeróbico, né? Uhum. eu tenho feito isso, eu retomei, mas isso eu só retomei agora na pandemia. Eu tinha realmente essa parte mais fitness, eu tinha deixado de lado, porque o Pilates e o hipopressivo me tomava todo o tempo, e devido às formações profissionais também. Mas, como eu te falei, eu trabalho muito de forma orgânica, né? As pessoas me pedem, as pessoas vão me buscando, Isso eu é falo, fantástico. eu vou ter que fazer isso aí com elas. Então, eu tenho feito isso mesmo. Mas a base do meu trabalho, e que é assim, onde eu sou especialista, onde eu me dedico, estudo, treino, né? É o Pilates e o hipopressivo. E de forma presencial e online. Perfeito, Patrícia, porque a gente falando isso, você compartilhando, né, a forma que você trabalha, eu trabalho no meu estúdio com Pilates e Neopilates, não sei se você conhece, eu tenho a técnica de Neopilates dentro do meu estúdio e também trabalho com essas opções. O meu aluno, ele faz só o Pilates e eu tenho o aluno que quer fazer o Neopilates, eu tenho o aluno que faz os dois. Claro que para tudo isso a gente tem pacotes diferenciados, é o que você falou, o profissional ele precisa agregar para o nosso aluno, para o nosso cliente, mas também agregar para o financeiro do estúdio. Isso é gestão, né? Não Muitos faria colegas não sentido, sabem né? fazer isso, né? Acham Não que faria você tem a sentido você técnica e você tem que fazer. cobrar um valor único, né? Não faria sentido você fazer uma formação de neopilates, investir em todos os acessórios, em tudo, e, e tá E tudo bem. somente agregar para o nosso cliente. Claro que vai agregar para o nosso cliente aquela Maravilhoso, né? técnica, mas tem que Porque agregar no estúdio. claro, Exatamente. é uma troca, né? É um investimento, é um Só que trabalho, não é? precisa tanto mudar, né, a mentalidade de alguns colegas ainda, né? Porque eu Sim. vejo muitos colegas que realmente ficam muito presos à técnica, né? À nossa formação da faculdade, né? Sem o lado empreendedor, né? Sem o lado do gestor, sem o lado do empresário, enfim. E é bacana trazer essa forma que você trabalha, porque outras pessoas também podem fazer isso dentro do estúdio, né? Tanto trabalhando presencial com outras técnicas que agreguem, quanto levando isso para online. E a técnica que você apresentou aqui, o formato de você ter esse produto perpétuo, né? Que é esse link onde você vende o ano todo, onde você vende todo dia, né? É até um slogan, né? Vender todo dia, porque o link está disponível para quem, né, desejar comprar o seu produto. É um produto, é um serviço, né? E isso também sirva de ideia aí para os nossos colegas, né?
E tem mais uma coisa para quem está assistindo a live, tem um brinde também, tem um workshop gratuito que eu disponibilizo também para as pessoas. É um workshop curto, de 15 minutos, em vídeo, vários exercícios com a plataforma de salto do Reformer, né? Então, quem quiser ganhar um presentinho, me chama, que eu já mando o Ah, link que legal, também. Patrícia. Tudo Só isso agrega baixar. muito, né? Agrega muito. O profissional hoje está muito carente de conhecimento, né? E ao mesmo tempo a gente tem essa rede social aqui com tanto conhecimento que às vezes ele não sabe nem para onde ir, né? A gente vê muito profissional perdido, né? É Exatamente. Então, é muita só informação. esse workshop gratuito. Provavelmente agora em outubro eu lanço um outro workshop gratuito também. E em parceria, eu faço uma parceria com a Kaufer, né, com a empresa de equipamentos, com a fábrica de equipamentos. Então, esse workshop tá aí, está disponível. É só me chamar que eu mando o link, você pode baixar e Bacana, assistir quantas muito vezes bom. quiser. Ai, que maravilha! Gratuito, então, né? Só pagar com o tempo. Eu falo isso. Ou você paga com dinheiro ou você paga com tempo. Então, o profissional tem que escolher o que ele quer, né? Muitas vezes Exato. ele não quer nenhum dos dois, então ele não vai ter Aham, resultado. Então, ele também tem que é, querer não ter resultado, né? A gente sabe muito exatamente. isso. Então, É uma quem não escolha, vestir as né? outras camisas, quem não buscar mais conhecimento, você vê, gratuitamente, às vezes o profissional não busca, né? Então, a gente sabe que esse profissional também não vai ter resultado. Então, se essa é a escolha dele, né? Só que a gente quer profissionais que querem resultado, só que não querem conhecer, né? Não querem estudar, não querem se aprimorar, não querem mentorias, não querem cursos, né? Aí fica difícil ter resultado, né? E não é bom para ninguém, né? Porque a gente precisa cada vez ter mais qualidade no atendimento, seja na minha cidade, na sua cidade. Eu não vejo ninguém como meu concorrente, né? Eu vejo que está todo mundo caminhando junto e elevando a qualidade da atividade física no geral, do Pilates, e Sim. trazendo as pessoas para a gente, né? Porque quanto mais qualidade os nossos colegas tiverem, quanto mais informação a gente puder trocar, você aprende, o outro aprende, e a gente eleva o nível, né? A gente consegue melhorar, valorizar toda a classe. Então, não é interessante que a gente tenha profissionais assim preguiçosos, né? É interessante que É, a com gente consiga certeza. É trabalhar o que todo você mundo falou, né? É um movimento, né? Na verdade, independente da profissão, né? Educador físico, fisioterapeuta, o movimento ele está em muita evidência, né? Porque ele sempre esteve em evidência para nós enquanto profissionais. Ele sempre esteve em evidência na nossa faculdade, onde a gente viu que ele era o melhor remédio. O movimento era o melhor remédio, sempre foi. Então ficava muito preso aos nossos conhecimentos. Agora não, agora o leigo sabe que é o movimento que cura, né? O idoso sabe, o adolescente está buscando cada vez mais precocemente se cuidar. Então, olha aí mais uma, né, reflexão, né, para nós, a gente pegar esse boom aí que a tecnologia deu, esse boom que a pandemia, que infelizmente precisou ser dessa forma para poder educar as e pessoas que é através do exercício físico, é através da atividade física, do movimento é que você vai ter um corpo saudável e de vida longa, então é pegar tudo isso, né? Aproveitar a onda, né? O surfista aproveita a onda. Então a gente vê muitos colegas que exatamente. estão esperando a onda passar, entendeu? E ela não vai passar, né? Exatamente. Ela não vai passar. Não vai passar. Ela só vai tomar rumos diferentes, mas está aí. Agora, quem quiser que venha. Patrícia, foi assim, maravilhoso. O Instagram já está me avisando aqui do tempo, mas senão a gente ficaria aqui trocando. Foi um prazer conversar com você. Obrigada aos colegas que passaram Muito aqui no obrigada. ao vivo, obrigada aos colegas que vão assistir aí no gravado depois. Deixa aqui embaixo nos comentários dessa live se você tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui. Tenho certeza que a Patrícia vai responder, eu também. Se tiver dúvida, chama a gente no direct, sabrine.magalhães, Patrícia com Kun no final. E ela tem aí esse material gratuito disponibilizado lá no perfil dela. Então, profissionais busquem conhecimento aí, aproveitem essa técnica, essa forma de trabalho dela que ela apresentou aqui para a gente poder estar fazendo do nosso estúdio um estúdio de sucesso, se reerguer, né? Agora, Exato. depois desse 2020 tão desafiador, né? E todo mundo junto, né? Um puxando o É isso aí. Patrícia, vamos tirar um print aqui antes da gente finalizar para eu guardar e outro. quem sabe a gente usar aqui num outro encontro, né?
Vamos lá. Sim. 3, ajeita aí. 2, 1. Aí. Patrícia, Certamente muito teremos outro obrigada. encontro, tá Quê? bom? Certamente teremos outro encontro. Isso aí. Obrigada pela sua disponibilidade e pela Eu troca, que tá? agradeço. Um beijo, Obrigada, Paula. obrigada Até a a todos próxima. aqui. Mariana tá aqui, tá falando, mandou um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Patrícia. Boa noite. Obrigada, boa noite.